Olá pessoal, hoje eu quero começar esse vídeo colocando a seguinte questão. Você tem dificuldade em ouvir o outro? Quando você ouve o outro, você tem um processo de às vezes ficar deduzindo o que o outro vai falar? Ou seja, enquanto o outro esteja te falando algo, você já fica pensando numa resposta para essa possível pergunta? Ou até mesmo, enquanto o outro fala, você fica tentando deduzir com seu próprio léxico o que o outro vai realmente completar no seu discurso? Então, esse vídeo de hoje ele é dedicado a esse processo do autoconhecimento relacionado à nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. Uma coisa muito interessante de a gente pensar o quão é complexo o processo da comunicação, né? O quanto que aparentemente coisas simples, né, que a gente faz o tempo inteiro, ela na verdade passa por várias nuances e que dificulta muito que o processo seja efetivo. Imagine a seguinte situação, um indivíduo A e um indivíduo B que vão tentar se comunicar. O indivíduo A, ele tem uma cultura, uma experiência de vida, uma formação profissional totalmente diferente desse indivíduo B. E eles vão tentar se comunicar sobre um determinado assunto. Vamos supor que um vai falar com o outro sobre ciência, um é cientista, o outro não. Só o fato da formação cultural, cognitiva do indivíduo A em relação ao B, já há uma possibilidade, uma probabilidade de que a comunicação desses dois seja fadada ao fracasso, devido à própria dificuldade informacional que um tem em relação ao outro, né? Agora, se a gente ainda colocar o processo da dificuldade de ouvir acrescentado a essa dificuldade de informação, essa diferença de informação, a situação se agrava mais ainda, porque acaba gerando outras variáveis dentro do processo desse indivíduo, com que dificulte a comunicação desses dois seres aí. Dentro desse processo, a comunicação ela é algo muito complexo, né? Nós nos entendermos é uma dificuldade, é um desafio é um desafio pelo fato de ter muitas variáveis, desde, igual eu já coloquei antes, desde as variáveis de informação, se o outro realmente está capacitado a poder entender a transmissão daquele conhecimento que está sendo passado, desde o processo mesmo do indivíduo se colocar numa postura de permissividade a ouvir o que o outro está transmitindo. A gente pode dizer que hoje a dificuldade de comunicação ela é presente em quase todas as áreas. Um outro fator que acrescentaria mais uma variável é o fato de nós não termos unificação conceituais, né? Se você, por exemplo, entrar na internet e colocar a palavra psiquismo, você vai ver várias linhas diferentes. A psicologia vai falar que psiquismo é uma coisa, a medicina vai falar que é outra, o espiritismo vai falar que é uma coisa, enfim, a teosofia vai falar que é outra. A gente vê às vezes a gente tem essa dificuldade a nível de terra, vamos colocar assim, de ter uma unificação conceitual. Então, não tendo convergência de unificação conceitual, não tendo uma capacidade cognitiva a nível de léxicos, entender o conteúdo daquela informação, por às vezes a gente não ter essa bagagem, e ainda ter a variável de nós não nos ouvirmos, o processo da comunicação ele tem um percentual de chance de estar muito fadado ao fracasso. Várias linhas, né, têm essa dificuldade. Se você for olhar, por exemplo, nas linhas empresariais, o próprio processo de comunicação entre funcionário e patrão, muitas vezes ele é uma realidade em vários setores, né, da economia. Se você for analisar pelo âmbito da saúde, uma coisa que eu acho muito interessante na saúde é quando o indivíduo, um psicólogo, médico, terapeuta, ele vai atender um paciente
e ele fica de alguma forma tentando enxergar no paciente, na clínica do paciente, situações que vão condizer com a informação que ele desenvolveu ao longo dos estudos dele, né? Ou seja, tem muitas pessoas da área da saúde que quando vão atender um paciente, às vezes tem uma dificuldade muito grande de realmente conseguir entrar na individualidade daquele ser, pelo fato de que ele constrói uma bagagem de conhecimento e, por um certo, vamos dizer assim, inabertismo ou comodismo, ele tenta fazer com que as patologias, a clínica daquele ser, se enquadre ao seu universo de conhecimento, ao seu universo léxico. E isso muitas vezes leva a muitos processos de generalizações da clínica do paciente, porque o indivíduo ele vai estar num processo de começar a ver o indivíduo como doenças, como patologias, e não uma clínica mais elaborada do que levou àquela doença. Um exemplo, o paciente às vezes ele chega com um quadro de enxaqueca, né? Existem uma série de medicamentos que vão trabalhar nessa questão da enxaqueca. Agora, se o terapeuta, o médico, ele tiver um processo de inabertismo, ou seja, ele estuda que determinado medicamento, determinado procedimento clínico é para remediar dor de cabeça. Se ele não coloca uma variável da individualidade que tem naquele ser e das várias possibilidades que existem de manifestar, por exemplo, uma enxaqueca, esse universo já de comunicação entre médico e paciente, ele já se torna uma realidade. Porque a enxaqueca, né, aí eu vou falar mais a âmbito de medicina chinesa, ela pode se manifestar de várias formas. Uma deficiência nutricional a nível de sangue pode gerar dores de cabeça. Algumas desarmonias a nível de fígado e vesícula biliar também podem gerar enxaquecas, né? Então, se o indivíduo ele não coloca essas variáveis na comunicação com o paciente dele, às vezes o paciente dele queixa de uma situação, no caso aqui a dor de cabeça, mas o processo dele de diagnosticar isso vai muito de acordo com o léxico que ele tem como formação. E às vezes ele não consegue analisar outras variáveis que pode ter chegado naquela clínica. Outro exemplo também a nível de saúde. Quando a gente pensa nas empresas farmacêuticas, né, nas grandes corporações farmacológicas, hoje em dia elas estão cada vez mais construindo, vamos colocar assim, medicamentos, né, que vão atuar a nível genérico para a população, e isso muitas vezes não leva em consideração a individualidade daquele ser, né? Um exemplo que eu acho interessante de colocar em comparação é quando a gente olha o processo da farmacologia chinesa também, pelo fato de que o medicamento ele não é uma generalização clínica. O medicamento ele é feito especificamente para um quadro clínico daquele paciente, a patologia é dele. Ou seja, uma enxaqueca de uma pessoa não é igual à enxaqueca da outra. O que leva a essa mesma desarmonia, aparente ter o mesmo sintoma, são às vezes situações diferentes. E aí nesse sentido, esse tipo de farmacologia, no caso a farmacologia chinesa, igual eu estou colocando, ela tem uma construção, uma mecânica medicinal que leva em consideração a individualidade e não a generalização. Então assim, isso é mais um exemplo que eu quero colocar como essa dificuldade de comunicação que a gente tem. A partir do momento que você cria, no caso, um medicamento generalizador, você já passa a entrar num processo de não conseguir se comunicar com o seu paciente. Tem um exemplo muito interessante, eu não sei falar a fonte específica do livro do autor Nietzsche, né, aquele filósofo, que ele dá um exemplo de uma tribo indígena que tinha um processo muito interessante na forma como eles se comunicavam. O processo deles era basicamente o seguinte: quando eles tinham as reuniões deles, o indivíduo ia passar uma informação, né, um cacique ou qualquer indivíduo lá. Enquanto ele falava, ninguém, era uma postura cultural, ninguém fazia uma intervenção enquanto ele falava, né? Se esperava que o indivíduo falasse toda a informação que ele quisesse, o conteúdo que ele quisesse passar, refletia-se sobre o conteúdo, tinha um momento de silêncio, e aí só depois sim começaria os processos de feedback em relação ao que estava sendo falado.
É interessante pensar que quando a gente tem essa dificuldade de ouvir, de se comunicar, esse processo praticamente não acontece. Pelo fato de simplesmente enquanto a informação está vindo, nós já estamos pensando numa forma de responder àquela informação. Ou seja, a gente não está nem ouvindo o que está sendo transmitido, né? Sendo assim, a técnica que eu quero abordar aqui hoje é a seguinte: é a técnica da assertividade na heteroaudição. De uma maneira simples, é uma técnica onde você vai ser mais assertivo na hora de ouvir o outro. Essa técnica se resume na seguinte síntese: é o ato de saber ouvir dentro de um estado de receptividade e atenção total, sem que coloquemos os nossos léxicos enquanto o outro esteja nos transmitindo uma informação. Ou seja, é o ato de você entrar num processo de realmente entrar numa passividade para que você realmente consiga ouvir o que está sendo transmitido e não ficar deduzindo, subentendendo o que vai ser dito, para que realmente a receptividade seja efetiva, profunda, para que depois você consiga realmente se comunicar. Ela é uma forma de aumentar o nosso nível de comunicação, né? Pensando que entra outras variáveis que também vão dificultar o processo. Mas se você consegue entrar nesse estado de receptividade, as suas chances de conseguir se comunicar, elas já são mais acentuadas. Aonde aplicar essa técnica? É até engraçado falar isso, né? Porque a gente faz isso o tempo inteiro. E muitas vezes, na minha opinião, o que nós fazemos o tempo inteiro é de não ouvir o outro, né? Mas é aplicar com todas as relações possíveis. Mas eu acho interessante e mais delicado a gente aplicar essa postura, né, de passividade, de ficar mais atento do que o outro está falando, principalmente com pessoas que nós temos dificuldade de se interrelacionar, porque muitas vezes são essas que a gente menos ouve e menos quer ouvir, e também com as pessoas que muitas vezes nós consideramos, às vezes até por arrogância, que não teriam o que transmitir para nós mesmos, né? Por considerarmos a pessoa sem um embasamento, ou que a pessoa não tem uma credibilidade. São nesses momentos que aplicar essa técnica, eu vejo que é o processo mais efetivo e mais desafiador dela. Uma extrapolação dessa técnica seria a noção de a técnica da assertividade na autoaudição. O que é essa ideia, né, de acertar na autoaudição? Tem uma ideia que uma vez eu achei muito interessante, que uma vez eu conheci um rapaz que mexia com Hare Krishna e tal, e ele falou a seguinte frase assim: que a mente mente, né? E desde então eu realmente vi que isso fazia muito sentido. Tem uma outra analogia, que é uma tradução, né, para os budistas do que seria um mente: um macaco preso numa jaula pequena, no sol do meio-dia, cheio de pulgas se coçando. Qual que é essa ideia? É que a nossa mente, ela nunca está quieta, ela sempre está pensando, ela sempre está raciocinando, ela sempre está deduzindo coisas. O mentem, né, no latim, é justamente isso, né? É o raciocínio, a dedução, a lógica. E por que eu estou falando isso? Da técnica da assertividade na autoaudição. Que eu observei que quando nós temos dificuldade de ouvir o outro, a maior dificuldade que nós muitas vezes temos é de ouvir a nós próprios, né? Então, assim, eu vejo que uma extrapolação dessa técnica seria, a partir do momento que você passa a conseguir ouvir mais o outro, você agora tem um desafio de começar a se ouvir propriamente falando. Teve uma vez que eu tive uma experiência, essas experiências, igual eu já falei aqui, bioenergéticas, meditativas e tal, que elas me mostraram isso de uma maneira muito clara, assim. Eu percebia que realmente quando eu tentava entrar no processo que a gente chama de passividade alerta, né, que seria esse estado meditativo, onde as informações que vêm na sua mente, você não se apega a elas, você esvai com elas da sua mente, eu percebi que existia uma dificuldade muito grande de não se apegar a essas informações. E o interessante disso é que quando a gente consegue realmente se esvaziar dessas informações externas,
você começa a defrontar com uma realidade, uma percepção de si próprio, que ela é muito diferente dessa percepção cognitiva a nível mental, de que a gente tanto está acostumado a fazer. Sendo assim, essa técnica da assertividade na autoaudição, né? Na autoescuta, vamos colocar assim, ela seria um processo de a gente realmente conseguir extrapolar o nosso mecanismo mental, o nosso modus operandi de sempre ficar racionalizando, fazendo com que nossa mente sempre fique atarefada, ela fique ocupada. Eu vou abordar em outros vídeos coisas mais específicas em relação a técnicas que fazem com que a gente consiga superar o nosso processo cognitivo a nível mental, para que a gente consiga, vamos colocar assim, entrar em níveis de lucidez, de consciencialidade, que extrapolam o nível mental. Essa forma de sair do universo da mente é o único mecanismo até então que eu enxergo de a gente conseguir extrapolar as nossas capacidades psíquicas, né? Para se comunicar, igual muitos gostam de falar, com um plano espiritual, com um plano mais metafísico, mais transcendental, com um plano do alto, assim. Mas se, de uma forma resumida, se a gente continuar tendo, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, pelo nosso egocentrismo, né, dificuldade em realmente ouvir as pessoas, a dificuldade de ouvir então a si próprio, no sentido de conseguir apagar a própria mente para conseguir ouvir em outros níveis, isso vai ser um fato. Eu gosto de fazer uma analogia que, da mesma forma como eu coloquei no início do vídeo, que quando o indivíduo tem dificuldade em ouvir o outro, pelo fato de o outro estar falando alguma coisa, e ele já está deduzindo, construindo mentalmente o que o outro vai dizer, essa relação com o outro é a mesma relação com a nossa própria mente. Quando, por exemplo, nós tentamos nos aquietar, né, a nível psíquico, e percebemos que a gente não consegue, que o tempo inteiro que você está pensando na conta que você deixou para pagar, na coisa que não foi resolvida, no problema afetivo, no problema financeiro, enfim. Essa é a mesma analogia. Quando você entra no processo de se aquietar e não consegue se aquietar, na verdade esse não se aquietar é pelo fato de você não estar conseguindo se ouvir. E é interessante e até um pouco paradoxal, né, pensar que se mente é raciocínio, é lógica e tudo mais, e eu estar aqui colocando nesse vídeo que você aquietar a sua mente para você ouvir a si próprio, é como se fosse assim, pô, mas você vai ouvir a si próprio, você não vai usar a sua cognição, você não vai usar o seu entendimento. E aí que entra a questão, são outras formas de cognição, vamos colocar assim. Eu estou tentando explicar isso, falando, mas eu tenho alguns limites a nível de conceito mesmo. Mas é porque existem outras manifestações de entendimento, de apreensão de conhecimento, que não estão dentro dessa lógica a nível mental, né, de raciocínio, de deduções. É outro tipo de manifestação. E esse outro tipo de manifestação é o que a gente já começa a falar das habilidades mais sutis, né, as capacidades mediúnicas, as capacidades parapsíquicas, que, na minha forma de ver, para que realmente sejam efetivas, a gente deve conseguir, a um nível relativo, a conseguir abafar a mente para que esses resultados aconteçam. Eu anotei aqui alguns itens que eu acho que essa técnica, sendo aplicada e colocada em prática, geram resultados bem interessantes. A aplicação dessa técnica, né, da assertividade na heteraudição e extrapolando a autoaudição, elas desenvolvem o seu abertismo consciencial, desenvolve o seu controle de ansiedade, a sua assertividade na sua relação com os outros, aumentando o seu nível de comunicabilidade, né? Desenvolve a sua capacidade de empatia pelo fato de você se colocar no lugar do outro.